Dando continuidade à história Castelos de Areia, escrito por Américo Simões. Todo amor é sagrado. 15ª parte. Ignorância. Pelo caminho de volta à sua casa, Hugo, por diversas vezes, pensou em voltar, receoso do que Charles pudesse fazer ao filho. De tão furioso que ele estava, poderia até mesmo matá-lo. A inquietação o devorava por dentro. Aquilo não poderia ter acontecido, não daquela forma. Se Charles um dia tivesse de saber sobre os dois, que fosse por meio de uma conversa civilizada. Qual seria a reação de Christopher depois daquilo? Isso era outro ponto a preocupá-lo. Ele temia ver o mundo de sonhos e fantasias que ele almejava para os dois transformado em miragem num deserto sem fim. Ao chegar à sua casa, o avô rapidamente se preocupou com o neto. Ei, mocinho, o que houve? Hugo tentou mentir para Amadeu para não o preocupar, mas não conseguiu. Gaguejou e nada saiu. Ei, calma, sente-se aqui. O pai do Christopher. Desabafou Hugo finalmente. Ele se desentendeu com o filho e tá uma fera. Como você sabe disso? Estava junto dele, por acaso? Estava. O que será que o Christopher aprontou? E olhando bem para o adolescente, Amadeu disse: Hugo, meu neto, você me jurou que vocês não fazem uso de drogas. E não fazemos mesmo, vovô. Eu já lhe disse isso. Amadeu reforçou sua opinião sobre o vício. Drogas são um caminho sem volta, Hugo. Já perdi alguns amigos por causa delas. Eu sei, vovô. Pode ficar tranquilo. O problema entre Charles e Christopher é que o Charles bebe muito e, quando isso acontece, esse é outro grande problema de todos da humanidade, meu filho. Bebidas alcoólicas devem ser consumidas com moderação. Em excesso, pode causar danos irreversíveis a si próprio e a terceiros. Uma breve pausa e Hugo tomou coragem de perguntar: O que é pior, vovô, em sua opinião, ter um filho envolvido com drogas ou gay? Ora, Hugo, mas que pergunta! É que estávamos debatendo isso outro dia na escola. Pesquisas mostram que muitos pais preferem ter um filho viciado ou alcoólatra do que um filho gay. O senhor acha mesmo que isso possa ser verdade? É tão desumano. Nada mais no mundo me surpreende, Hugo. A maldade das pessoas continua intensa, em diferentes níveis, desde que o mundo é mundo. Intolerância, raiva, inveja, ódio e preconceito continuam permeando os alicerces da humanidade. Quando muitos afirmam que o que falta na humanidade atualmente é Deus no coração, eu concordo, pois Deus, sendo tão benevolente, é capaz de despoluir o espírito humano, fazê-lo ser menos intolerante, raivoso, invejoso e preconceituoso. Marta entrou a seguir, e diante do seu olhar entristecido e lagrimejante, Hugo se assustou. Vovó, o que houve? Ouvi sem querer o que contou para o seu avô, Hugo, que para muitos pais, segundo consta, eles preferem ter um filho alcoólatra ou viciado a um homossexual. Pior mesmo é perder um filho como eu perdi sua mãe. Se esses pais soubessem a dor que é, jamais falariam um absurdo desses. O rapaz se levantou e abraçou a avó. Ele também chorou em seu ombro. Charles continuava inconformado com o que descobriu sobre o seu filho. Criara-o sozinho e com uma forte presença masculina, e mesmo assim, como ele poderia ter se envolvido com um rapaz tendo sido criado dessa forma?
Como podia ter feito aquilo, sendo um jogador de futebol? Esporte de homem, de macho. Aquilo não fazia sentido. Além do mais, dera-lhe o nome de seu pai, que havia perdido muito cedo, como tudo mais em sua vida. Ele tinha que honrá-lo, não denegri-lo. Papai, chamou Christopher, trêmulo de medo, parado sobre o batente da porta da frente da casa em que viviam. Charles tirou o catarro da garganta e cuspiu longe. Estou enojado, admitiu com asco. Papai, você e o Hugo, eu e o Hugo, nós... Cale a sua boca, seu viadinho de merda. Não fale assim, pai. Não criei filho meu para ser viado. Eu não. Charles era pura cólera e, tirando o cinto, completou furioso. Eu vou lhe dar uma lição bem dada, para você nunca mais esquecer que o que fez foi errado. Não, pai, não. E quanto mais o jovem suplicava, mais e mais o pai lhe dava cintadas. Por mais que se protegesse com as mãos, por muitas vezes o cinto acertava-lhe a face. Sua pele sangrava, ardia e queimava de dor. Quando achou que a surra lhe fora suficiente, Charles parou. Enxugou o suor que escorria pelo corpo devido ao esforço que fizera e disse entre dentes: se você não se afastar daquele viado por bem, fará por mal. Se eu os pegar juntos novamente, eu mato os dois, ouviu? Mato os dois. Sem mais, o pai se retirou para o quarto sacudindo a cabeça, enquanto lágrimas de desespero e revolta escorriam por sua face. Fechou-se ali, batendo na porta com toda a força. Depois de mais um gole de vodka, jogou-se na cama e procurou dormir. No dia seguinte, ao acordar para ir trabalhar, Charles encontrou o filho caído no mesmo local onde o deixou na noite anterior, coberto de sangue e em choque. Nem um pingo de arrependimento sentiu por vê-lo naquele estado. Ao se encontrar com a namorada no bar-restaurante da cidade onde ela trabalhava, Margarete percebeu de imediato que algo de muito grave havia acontecido a Charles. Ele não queria falar a respeito. Apenas disse que havia se desentendido com o filho e nada mais. Pressentindo que algo de muito ruim havia acontecido a Christopher, Margarete pediu permissão ao gerente do estabelecimento para se ausentar por 1 hora ou mais e correu até a casa do rapaz. Por ter as chaves, conseguiu entrar e, ao ver Christopher estirado ao chão, desfalecido e todo ensanguentado, horrorizou-se. Imediatamente chamou uma ambulância. Christopher era como se fosse um filho seu, uma das criaturas mais doces e amorosas que já conhecera em toda a sua vida. Era lamentável vê-lo naquele estado. O rosto lindo e jovial havia sido destruído pelo ódio do próprio pai. O que era mais triste e ultrajante naquilo tudo. Os médicos nunca puderam consertar inteiramente as fraturas da mão direita do rapaz. Sendo assim, ele nunca mais voltaria a tocar como antes, o teclado que tanto gostava. Esta fora sua primeira perda, e de muitas que ainda viria a ter ao longo da vida. Horas depois, ao confrontar Charles sobre o ocorrido, a resposta dele deixou Margarete ainda mais chocada diante de tudo. Christopher teve o que mereceu. Só assim é capaz de tomar jeito na vida. Meu pai me ensinou a ser homem na base do cinto. Aprendeu o mesmo com o pai dele, que certamente aprendeu com o pai dele, e assim sucessivamente. Charles, você acha mesmo que é surrando um filho que se educa? Surrando até quase levá-lo à morte? Acho. Com o meu filho, eu me entendo, Margarete. Eu o educo do jeito que eu achar melhor.
O dia que você tiver o seu, aí você educa do jeito que lhe convier. Nada do que ele tenha feito justifica o que você fez, Charles. Saiba que posso entregá-lo à polícia por isso. Pois me entregue. Se eles forem realmente machos como eu, hão de me dar razão pela surra que dei naquele filho da mãe. Ele ia dizer viado, mas rapidamente substituiu a palavra por outra, por não querer que Margarete nem ninguém soubesse do verdadeiro motivo que o levou a espancar Christopher daquela forma brutal. Mas Margarete sabia. Há muito que sabia do amor que unia Christopher e Hugo, que fora sempre o seu melhor amigo desde criança. Sem mais, ela partiu, verdadeiramente decepcionada com a reação do namorado. Seu próximo passo foi informar Hugo do acontecido. Assim que soube, o rapaz correu para o hospital. Margarete! Exclamou o jovem ao encontrá-la na sala de espera da UTI. Os dois se abraçaram. Obrigado por ter me avisado. Você e Christopher foram sempre tão amigos, Hugo. Eu tinha de avisá-lo. Eu não deveria tê-lo deixado sozinho com o pai, explicou Hugo extremamente arrependido. Sabia que ele poderia matá-lo. Pois é, jamais pensei que o Charlie chegasse a esse ponto. Sempre foi meio bronco, sem dúvida, mas nunca agressivo dessa forma. Quando Hugo pensou em se abrir com ela, contar-lhe tudo o que se passava entre ele e Christopher, Margarete falou primeiro. Eu sei, Hugo. Sei bem porque Charles espancou o filho até quase a morte. Ele não me disse, mas eu sei. E não aprovo nem um pouco o que ele fez. Nenhum motivo é justo para qualquer nível de agressão. Além do mais, ela se segurou para não chorar. O que você e o Christopher sentem um pelo outro é amor. E amor é a coisa mais digna que existe nesse universo. Que bom que você nos compreende, Margarete. Obrigado mais uma vez. O abraço carinhoso entre os dois se repetiu. Você quer vê-lo, não quer? Vou pedir permissão à enfermeira-chefe. Mas se prepare, a aparência dele é pavorosa. É de cortar o coração. Mesmo assim, Margarete, eu quero vê-lo. Preciso vê-lo, por favor. Minutos depois, Hugo se aproximava do leito onde Christopher estava prostrado, entubado, tão sem vida quanto um morto. Margarete se manteve ao seu lado para lhe dar apoio diante daquele momento tão difícil. Se a gente não tivesse se esquecido de fechar a porta do trailer, murmurou Hugo sem conter as lágrimas. Nada disso teria acontecido. Não se recrimine, Hugo. Cedo ou tarde, Charles teria de saber. Vocês não podem viver como dois marginais, tendo que se esconder 24 horas por dia. Um amor tão lindo como o que sentem um pelo outro não é justo. A maldade é que deve ser sufocada e banida. A violência também, mas o amor tem que ser explícito para servir de exemplo aos que preferem fazer guerra ao invés de amor. Hugo tocou de leve o braço do namorado e disse baixinho enquanto as lágrimas rolavam em sua face triste e amargurada. Eu estou aqui, Christopher. Você vai sair dessa. Precisa sair, para que juntos possamos ser felizes novamente. 16ª parte. A lágrima não é só de quem chora. Quando o jovem recebeu alta do hospital, Margarete estava ao seu lado e foi na sua companhia que ele voltou para casa. Ela não o deixaria regressar sozinho, não depois do que Charles fizera com ele. Diante dele, inclusive, ela fez um alerta. Se você tocar nele mais uma vez, Charles, eu o entrego à polícia e farei sem pesar.
Não tenho medo de você, Margarete. Acho bom ter, sentenciou ela, bem segura do que dizia. O sujeito não se deixou intimidar, e quando ela partiu, cuspiu de lado e disse com raiva: Ela pensa que me mete medo, coitada. Ainda está para nascer a mulher que vai me dizer o que eu devo fazer ou não. Ao notar a presença do filho parado e cabisbaixo num canto da sala, Charles novamente o olhou com repulsa. Queria mesmo era expulsá-lo da casa, e só não fez por perceber o escândalo e a vergonha que seria para ele, se todos descobrissem o verdadeiro motivo que o levara a tomar aquela atitude. Em sua opinião, a verdade deveria ser ocultada de todos, a todo custo, especialmente de Sônia. Se ela soubesse, faria dele o único culpado por aquela desgraça. As horas seguiram sem que o pai dirigisse ao filho uma palavra sequer. Pelo visto, seria assim por tempo indeterminado. Ambos jantaram naquela noite com os olhares afundados no prato e prestando atenção ao noticiário da TV. Christopher quase não tocou na comida. Limitava-se a revirar os alimentos com um garfo, como se estivesse procurando por algo que jamais estaria ali. 1000 questões perturbavam a sua mente, enquanto a TV continuava a poluir o ambiente com notícias ruins. Ao término do jantar, ainda que incerto se deveria ou não, Christopher perguntou: Posso tirar a mesa? O pai se limitou a assentir, e quando o adolescente se levantou para fazer o que pretendia, Charles, ríspido e autoritário, dirigiu-se a ele pela primeira vez desde que ele voltara para casa. Eu só vou lhe dizer uma coisa, moleque. Se eu souber que você e aquele viado continuam de teretetê na escola, você sai da escola, ouviu? E vou estudar aonde, pai? Não tem outra escola na cidade. Não uma com ginasial. Ficará sem estudo. E se eu também souber que você e aquele depravado continuam amigos durante os treinos de futebol, você também abandona o futebol. Mas eu adoro futebol, papai. O futebol é a minha vida e eu tenho grande chance de ser contratado por um time profissional. Se eu for, poderei ganhar um bom dinheiro e com isso melhorar a nossa condição de vida. Isso para mim não importa. Não sou como a sua mãe que nunca se satisfaz com nada do que eu possuo. Para mim, tudo que eu possuo já é mais do que o suficiente para eu viver com dignidade. Se serve para mim, há de servir também para você. Mas, papai, o aviso está dado. Quem avisa, amigo é. Depois do alerta do pai, o medo cresceu violentamente no coração de Christopher. Ele sabia o quanto os estudos eram importantes para ele, tal qual o futebol, que poderia sustentá-lo no futuro próximo. Era Hugo ou a escola, Hugo ou a sua ascensão no futebol, Hugo ou seus pais, felizes e orgulhosos de sua pessoa. Christopher novamente se recordou das palavras de sua mãe. Sou louca para ter netos, pelo menos 2, e conto com você, Christopher, porque é meu único filho. Não se esqueça disso. A felicidade de sua mãe estava em suas mãos. A honra de seu pai também. A paixão doentia por Hugo deixara o pai decepcionado com ele. E também deixaria a mãe, caso soubesse que suas suposições eram reais. Não havia escolha. Ele tinha mesmo que se afastar de Hugo. E desta vez sem recaídas, sem reconciliações. Não só para alegrar os pais, mas para evitar também que o pai cumprisse o que lhe prometera. Tomado de fúria. Se você não se afastar daquele viado por bem, fará por mal. Se eu os pegar junto novamente, eu mato os dois, ouviu? Mato os dois.
E aquele se tornou o maior objetivo de Christopher desde então. 17ª parte. Reviravoltas e revelações. Ao ver Christopher de volta à escola, Hugo se sentiu menos aflito. Procurou sorrir para ele, que se mostrava o mesmo de sempre diante de todos, apenas um pouco mais reservado do que o normal. Como vão as coisas? Você está melhor? Quis saber Hugo, juntando-se a ele. Sim. O tom gélido de Christopher não agradou a Hugo. Podemos conversar depois do treino? Melhor não. Não? Como não? Nesse momento, Vanessa se juntou a eles e Christopher passou a lhe dar toda a atenção. Sua atitude caiu como uma martelada no estômago de Hugo, pois o amigo nunca lhe fora tão indiferente como naquele instante. Durante o treino de futebol daquela tarde, Hugo estava tão desconcentrado que recebeu diversas reprimendas do treinador. No vestiário, Christopher sequer tomou banho para poder partir dali o quanto antes. Hugo foi ao seu encalço. Alcançou-o na metade do caminho para sua casa. Precisamos conversar, disse ele aflito. Christopher pensou em ignorá-lo, apertando o passo ou correndo para longe, mas o bom senso o fez parar e encará-lo. Foi firme ao dizer: Você tem razão, Hugo. Precisamos mesmo conversar. Tenho um pedido a lhe fazer. Um muito sério. Afaste-se de mim. Hugo simplesmente riu da cara dele. Não, você não me pediria isso de novo, Christopher. Pois dessa vez é para valer. O pedido reforçado atingiu Hugo em cheio novamente. Por que está fazendo isso comigo, Christopher? Por que está fazendo isso com a gente? A resposta dele foi imediata. Por quê? Você ainda me pergunta por quê? Desde o início nós sabíamos que não era certo o que estávamos fazendo e insistimos no erro. Insistimos no nosso amor, Christopher. No amor verdadeiro que sentimos um pelo outro. Nunca foi amor, Hugo. Tratou-se apenas de uma experiência, uma indecência, um pecado mortal. Fizeram uma lavagem cerebral em você, foi? Depois da surra que eu tomei do meu pai, eu percebi definitivamente o quanto eu estava errado. Se eu tivesse ouvido o alerta da minha mãe e me afastado de você como ela me aconselhou, não teria apanhado tanto. Tampouco teria causado tanto desgosto para o meu pai. Nem a ele, nem a minha mãe, caso um dia ela saiba que ele nos pegou junto no trailer. Por isso, Hugo lamentou tudo o que ouviu. Não pode ser. Há mais de uma semana você dizia que me amava, agora quer me ver distante. Porque eu não estava raciocinando direito. Raciocinando? Que papo cabeça é esse, Christopher? Chega, Hugo. Não insista, por favor. Pois não vou insistir mesmo. Saiba, porém, que você acabará sozinho se continuar agindo assim. Sozinho e infeliz. Terminou? Tchau. Tchau. Cada um seguiu uma direção oposta. Para Hugo, o rosto de Christopher lhe roubava o pensamento. Sua falta de sinceridade provocava-lhe náuseas. Para Christopher, ele havia feito o melhor pelos dois. Ainda que lhe doesse na alma ter de se separar do cara que ele tanto amava, fazia aquilo para protegê-lo. Se lhe dissesse a verdade que seu pai havia ameaçado os dois caso os pegasse juntos novamente, Hugo haveria de ir tirar satisfação com Charles, e aquilo poderia terminar em morte. Se Charles fora capaz de quase matá-lo numa surra, não hesitaria em fazê-lo mesmo, caso fosse contrariado. Pelo caminho, a fim de espairecer, Hugo decidiu ir até a praia. Quem sabe tomar um banho de mar e refrescar as ideias. Sentia seu corpo arder até a alma,
como se estivesse preso a um inferno invisível de chamas, e isso fez com que ele corresse para dentro da água, não se importando com a profundidade ou a correnteza do mar, com nada além do desejo de querer abafar a dor que sentia com tudo aquilo. Horas depois, Amadeu consultava mais uma vez o relógio digital sobre a estante da sala. 19 horas e nem sinal do neto. Marta também estava preocupada. Dispensando novas conjecturas, o homem partiu em busca do adolescente pelas redondezas. Assim foi dar na praia, onde o encontrou sentado com o rosto todo riscado de lágrimas. Hugo! Chamou o avô, aproximando-se dele com cautela. O chamado trouxe o jovem de volta à realidade, à sua volta. Vovô, ele tentou sorrir, mas a tristeza não lhe permitiu. Estava preocupado com você, filho, completou Amadeu, achegando-se a ele. O que houve? O que o aborrece tanto? Sem coragem para encarar Amadeu, Hugo fechou os olhos e abaixou a cabeça. Sou seu avô, Hugo. Você pode contar comigo sempre, confie em mim. O jovem fixou os olhos num ponto distante e tentou dizer: é tão difícil para eu falar a respeito, vovô. Tenho todo o tempo do mundo para você, meu neto. Fale quando se sentir pronto para falar. Hugo fechou os olhos até espremê-los e derramar novas lágrimas. Até então nunca havia se dado conta do quanto lhe era difícil falar sobre ele e Christopher, para alguém tão próximo e querido como o avô. Por fim, ele conseguiu articular meias palavras para se expressar. Eu e o Christopher, vovô. Eu e ele brigaram? Também. Não se preocupe, amigos verdadeiros superam desentendimentos, pode crer. Não é bem isso, vovô. O que é então, Hugo? Eu e o Christopher nos amamos. É isso, nos amamos. Amadeu sorrindo respondeu. Então será muito mais fácil para vocês voltarem às pazes, superarem o desentendimento. Hugo finalmente teve coragem de encarar o homem ao seu lado para poder se explicar melhor e fazê-lo entender o que ele talvez jamais conseguisse. Eu e o Christopher, vovô, nos apaixonamos um pelo outro já faz algum tempo. Desde então nos tornamos namorados, entende? Dois caras que se amam, que se beijam, que se tocam. O avô absorveu a informação sem demonstrar nenhum choque, apenas disse: Hugo, meu neto, é natural ficar confuso nessa idade, mas isso passa com o tempo. Não vai passar, vovô. Eu pensei o mesmo no começo, mas não adianta, eu sou louco pelo Christopher. Amadeu novamente ouviu suas palavras sem julgar. Se isso não passar, Hugo, é porque assim deve ser. Devemos aceitar. Uma breve pausa e Hugo explicou. O pai do Christopher pegou a gente juntos e deu uma surra nele. Foi isso que verdadeiramente aconteceu naquela noite em que eu cheguei em casa esbaforido. Eu só o deixei sozinho naquela hora porque ele insistiu muito. Eu parti contra minha vontade. Eu queria ter ficado ao lado dele para defendê-lo, vovô. Hugo enxugou as lágrimas no dorso das mãos e prosseguiu. O Christopher apanhou tanto do pai, tanto que foi parar no hospital, onde ficou internado por dias. Depois disso, não quer saber mais de mim. Deve estar assustado, temeroso de que o pai faça novamente alguma coisa de ruim contra ele, caso a gente volte a namorar. Só que ele me ama, e eu o amo e... Amadeu foi novamente sincero em sua opinião. Quão estúpido foi Charles por acreditar que se resolve alguma coisa por meio da violência. Esse é um grande mal dos homens, dos mais estúpidos, certamente.
As guerras nascem dessa ignorância, Hugo. É deprimente. Mesmo diante das palavras sensatas do avô, Hugo perguntou: O senhor deve estar muito decepcionado comigo, não é mesmo, vovô? Não, filho. É lógico que não. Você é meu neto querido. Vou sempre amá-lo, não importa quem você escolha para amar. Não é uma questão de escolha, vovô. Se fosse eu e o Christopher, certamente optaríamos por levar uma vida normal, entre aspas, para evitar revoltas e violência da parte de qualquer um, como fez o pai dele. O homem suspirou, tirando do peito toda a indignação contida ali. O Christopher deve estar se sentindo acuado, temeroso também, de que o pai faça alguma coisa contra você, caso vocês voltem às boas. Sugiro a você, Hugo, que se afaste dele por um tempo, até o poeirão da discórdia abaixar. O senhor acha mesmo? Sim, a melhor forma de enfrentar um furacão é quando ele perde a força, pode acreditar. O apoio do avô fez Hugo se sentir mais animado. Vovô, o senhor é um cara e tanto. Obrigado mais uma vez pelo seu apoio. Eu vou apoiá-lo sempre, meu neto, sempre. Houve uma pausa. E então o homem se levantou, encheu os pulmões de ar, expeliu e disse: Vamos para casa, Hugo. Se demorarmos mais, a sua avó vai ficar preocupada em dobro, por mim e por você. Vamos sim, vovô. E para lá foram os dois, trocando ideias, rindo, vez ou outra das pertinentes observações que Amadeu tinha sobre a vida. Ao adentrarem a morada, Marta logo veio vê-los, querendo saber o porquê da demora dos dois. Diante da desculpa inventada pelo neto, Amadeu sugeriu: Hugo, acho melhor você dizer a verdade para sua avó. Tanto o rapaz quanto a mulher gelaram. Que verdade! Agitou-se Marta, preocupando-se a olhos vistos. Hugo se mostrou incerto quanto a falar. Amadeu, por sua vez, manteve-se apoiando-o por meio do olhar. Fale, Hugo, o que houve? Insistiu Marta, ansiosa. O rapaz engoliu em seco por diversas vezes e então finalmente se abriu. Marta ouviu tudo sem acreditar numa palavra. Pare de brincar comigo, Hugo, disse ela, começando a ficar nervosa. Não é brincadeira, vovó. Eu e o Christopher, nós dois realmente nos amamos. Sei que deve estar chocada com o fato, mas para Marta aquilo continuava sendo uma brincadeira. Vovó, eu e o Christopher, a gente se ama como qualquer outro casal heterossexual. Diante dos olhos do marido, a mulher finalmente compreendeu que as palavras do neto eram verdadeiras. Contendo-se para não chorar, ela deixou o aposento e se trancafiou em seu quarto. Amadeu voltou-se para Hugo e disse com eloquência: É natural que ela reaja assim, filho. Mas fique tranquilo, logo passa. Vou conversar com ela. A informação precisa ser digerida e, com o meu apoio, talvez ela possa fazer com maior facilidade. Amadeu se dirigiu para o outro cômodo e, quando lá, fechou a porta atrás de si. Marta, chamou ele a esposa, que se mantinha em pé num canto do quarto, vertendo-se em lágrimas. Que brincadeira de mau gosto é essa, Amadeu? Foi tudo o que ela disse, e com grande pesar. Não é brincadeira alguma, Marta. É sim, só pode ser. Aceite, dói menos. A essas alturas, você já deveria ter aprendido que a vida está sempre disposta a nos surpreender com reviravoltas, muitas vezes dolorosas e difíceis de serem encaradas, e que não há outra forma de superar qualquer uma delas senão aceitando o que não pode ser mudado. Marta novamente estremeceu,
Com pesar, ela disse. Se Hugo realmente é, eu não consigo pronunciar a palavra. Bem, se ele realmente for o que diz, o que pensa ser, significa que eu e você, Amadeu, fracassamos. Não fomos nem bons avós, nem bons pais substitutos. Não diga besteira, Marta. Você sabe o quanto fomos dedicados e amorosos com o Hugo. Mas nem mais, nem meio mais, Marta. Volte para a sala e converse com seu neto. Dê-lhe apoio, é o que ele mais necessita nessa hora. Além do mais, você mesma disse dias atrás que entre ter um filho viciado em drogas ou um gay, o pior mesmo é perder um filho, lembra-se? E eu concordo plenamente com você. Movida pelas suas próprias palavras, Marta atendeu ao pedido do marido. Silenciosamente reencontrou Hugo de pé, recostado à parede, olhando para a TV emudecida. Está decepcionada comigo, não está, vovó? Perguntou ele em primeiro lugar. A voz dela falhou. Acho mesmo é que eu estou decepcionada comigo, Hugo. Se eu tivesse sido uma boa avó, você não teria se desvirtuado do caminho do... Não se culpe, vovó. Como não, Hugo? Se você for mesmo isso que tanto falam por aí, gay? Sim, vai sofrer tanto por causa de preconceitos. Porque uma coisa eu lhe digo com toda certeza, meu neto, ninguém gosta desse tipo de gente. Fingem gostar, mas não gostam. Ou é declarado, ou é pelas costas. Eu sei, vovó. Então, filho, arranje uma garota, case-se com ela, tenha filhos, seja feliz. Feliz, vovó. Eu já sou feliz ao lado de Christopher. Mas se esse jovem não quer mais nada com você, ele finge não querer para evitar confusões com o pai dele. Só isso. Por dentro, no íntimo, o Christopher ainda me ama tão intensamente quanto eu o amo. O pai dele pode ser perigoso, filho. Sim, concordou Amadeu, unindo-se aos dois. Por isso eu sugeri ao Hugo que se mantenha afastado de Christopher por um tempo, até que o Charles possa absorver melhor a ideia. Farei o que me pede, vovô, para o meu bem e do próprio Christopher. É assim que se fala, Hugo. É assim que se fala. O homem abraçou o neto como faria um bom amigo quando quer elevar o astral do outro. A seguir, Amadeu fez um sinal discreto para a esposa também encerrar o assunto, com alguma palavra de solidariedade. Infelizmente, Marta ainda precisava de mais tempo para encarar a situação sem preconceito algum. Naquela noite, a mais triste de sua vida, Hugo tomou banho sem se aperceber do que fazia. Jantou sem muita vontade e se jogou na cama procurando se entreter com algo na TV, pulando de canal em canal por meio do controle remoto. Ao acordar no dia seguinte, seu primeiro impulso foi o de voltar ao passado, onde e quando tudo, entre ele e Christopher, corria a mil maravilhas. No entanto, sua triste realidade continuava ali, esperando por ele sem dó nem piedade. Isso fez-se sentir mais uma vez como um suntuoso castelo de areia, sendo derrubado por uma onda do mar. Nunca seu futuro se mostrara tão carregado de incertezas e depressões. 18ª parte. Sem você é só saudade. Naquele dia, Hugo entrou na classe, olhando diretamente para a carteira que Christopher costumava ocupar. E ao vê-la vazia, uma pontada atingiu-lhe o estômago. Seus olhos então varreram o corredor do colégio que dava acesso às classes, querendo muito encontrar o jovem, mas ele também não estava lá. A desolação o tomou por inteiro. Nos minutos seguintes, alguns colegas foram falar com ele sobre a prova de química, mas ele sequer se deu ao trabalho de fingir que os ouvia.
Por fim, teve de se conformar com o fato de que Christopher havia faltado à aula por algum motivo. Sua esperança, então, era reencontrá-lo na quadra à tarde durante o treino de futebol, pois Christopher nunca faltara a nenhum deles. No entanto, ele também não compareceu ao treino, o que deixou Hugo ainda mais preocupado. Ter-lhe-ia acontecido alguma coisa de grave? Estaria ele doente? Ah, como ele gostaria de ir até a sua casa obter notícias suas. De todos os treinos, o daquele dia foi o pior de todos em termos de rendimento para Hugo. Por mais que se esforçasse, estava visivelmente sem gás para fazer a bola rolar pelo gramado. Tão alarmante foi o seu estado que o treinador quis saber se ele estava doente. Nos dias subsequentes, para piorar sua ansiedade, Christopher também não compareceu às aulas nem aos treinos de futebol. Isso fez procurar por Margaret no bar-restaurante em que trabalhava para obter notícias dele. Só ela poderia ajudá-lo e de fato fez. Pelo que eu soube, o Charles o levou para ajudá-lo no polimento do casco de um barco pesqueiro que tem urgência em ficar pronto. Os pescadores dependem dele para continuar a pescaria, você sabe. Então foi só isso. Melhor. Vocês não têm mais se falado? Não. Ele pediu para me afastar dele depois que o Charles, você sabe. Agora o Christopher acredita que o nosso amor é errado e que a distância é o melhor remédio para nós. É porque ele ainda está muito traumatizado com a surra que levou do pai. Com o tempo ele se recupera. Estou confiante nisso, Margarete, bem confiante. E Margarete cruzou os dedos, como se faz no exterior ao se desejar sorte para alguém. A seguir, pediu licença a Hugo para voltar para o seu trabalho. O jovem deixou o local respirando mais aliviado e se sentindo muito mais confiante em relação ao futuro dele e de Christopher. Juntos novamente. Todavia, ao regressar para a escola, Christopher passou a ignorá-lo de todas as formas. Aproximou-se de outros colegas e durante os treinos de futebol fez o mesmo. A indiferença com que ele o tratava era o que mais doía em Hugo, que ainda lhe custava acreditar que Christopher houvesse se tornado aquele cara frio e insensível com ele. Eles se amavam, amor nenhum morria assim, de uma hora para outra. Isso fez Hugo tomar uma atitude. Sabendo do horário que Charles estava no trabalho, foi até a sua casa, na esperança de falar com Christopher a sós. Bateu a porta de leve, ainda que estivesse querendo derrubá-la a pontapés. Não demorou muito e o adolescente apareceu. Christopher, murmurou Hugo diante do olhar severo do amigo. Eu preciso falar com você. A resposta do rapaz foi imediata e agressiva. Não temos mais nada para conversar, Hugo. Vá embora. Temos sim, você sabe muito bem disso. Hugo estava tão ansioso para falar com o jovem que sequer notou o quanto desesperado ele ficou por meio de que Charlie chegasse ali e o pegasse conversando com ele. Sem medo de ser feliz, Hugo voltou a falar com todas as letras. A gente se amava, Christopher. Não é justo que cada um vá para um lado só porque... Christopher o interrompeu seriamente. Disse bem, Hugo, a gente se amava. Hoje eu não o amo mais. Mentira! Hugo reagiu na mesma hora. Mentira, mentira e mentira. Christopher continuou firme. Aceite os fatos como são, Hugo. É o melhor que você tem a fazer. E agora vá embora, por favor, e não me procure mais, nunca mais. É tudo o que eu lhe peço. Sem mais, Christopher fechou a porta na cara do amigo, deixando o jovem novamente chocado com a sua atitude. Enfurecido, Hugo se pôs a bater na porta insistentemente, deixando Christopher ainda mais desconfortável com a situação. O pai poderia chegar, ao vê-los ali, pensaria besteira e seria o fim para os dois. Isso fez com que ele reabrisse a porta
com ímpeto e empurrasse Hugo para longe, um empurrão tão forte e inesperado que Hugo perdeu o equilíbrio e foi ao chão. Eu já lhe disse para ir embora, berrou Christopher furioso. Vou quando eu bem quiser, você não manda em mim. Não vai, é? Vociferou Christopher, saltando sobre o rapaz e levantando o jovem do chão pelo colarinho da camiseta, completou entre dentes. Se você quer destruir a sua vida, destrua. A minha você não fará. Não mesmo. Eu o amo, seu besta. E você também me ama, que eu sei. Suma daqui, Hugo. Você não pode ter se tornado um imbecil, fraco e covarde. Não pode. A insistência de Hugo foi a gota d'água. Christopher acertou-lhe um soco e depois outro e mais outro, incorporou a fúria do pai, a que o levou a esmurrá-lo tão violentamente naquele dia fatídico. Hugo se dobrou em dois, como uma marionete quebrada. Gotas e mais gotas de sangue espirravam por todos os cantos. Depois, acometido de súbita loucura, Christopher apertou a garganta do amigo para esganá-lo. Suma daqui! Gritou encolerizado. Nunca mais apareça! Não quero repetir isso novamente! Após hesitar por diversas vezes, Hugo acabou partindo. Os cortes na face queimavam a brisa do mar. As roupas molhadas de suor e sangue aderiam ao seu corpo fragilizado e devastado, não tanto pela dor física, mas emocional. Sim, emocionalmente, Hugo se sentia ferido e humilhado. Ainda lhe custava acreditar que Christopher fora capaz de agredi-lo daquela forma. Assim que chegou à sua casa e Amadeu viu seu estado, o homem tratou logo de socorrê-lo. Pode ser que doa, alertou-lhe Amadeu antes de pingar mentiolate sobre os ferimentos. Ainda que ardesse, nada seria mais doloroso do que havia lhe acontecido, pensou Hugo com seus botões. Um minuto depois e ele desabafava. Jurei que não voltaria a vê-lo, que não voltaria sequer a mencionar o seu nome, ou me lembrar do tempo que eu tinha perdido ao seu lado. Mas eu não consegui, vovô. Eu entendo você, filho. Faz parte da alma humana lutar pelo que tanto se ama. Arrogante! Explodiu Hugo enraivecido. É isso que ele é, um arrogante e hipócrita, como só os imbecis sabem ser. A porta da cozinha se abriu e Marta entrou. Ao ver o neto naquele estado, tomou-se de tristeza e indignação. O que fizeram com você, filho? O jovem, um tanto acanhado, explicou e Marta, com pesar, opinou. Isso ainda vai levá-lo à morte, Hugo. Todos que se desvirtuam do que a sociedade dita como normal estão sempre correndo risco de vida nas mãos dos preconceituosos. Eu sei, vovó, mas se não lutarmos pelos nossos direitos e sentimentos, seremos uma pessoa pela metade, uma alma tolhida. Não é isso que eu quero para mim. Eu quero ser inteiro, amar sem rodeios, entende? A avó sentiu. Só não quero que nada de mal lhe aconteça, Hugo, porque eu amo muito, você sabe. Eu sei, vovó, eu também a amo. Mas saiba que nada pode ser pior para mim do que não ter o amor do Christopher. Eu imagino. Mas ele há de voltar atrás. Já nos afastamos antes e voltamos porque o amor falou mais alto em seu coração. A senhora verá, o vovô também. Eu e o Christopher ainda vamos terminar juntos, porque nascemos um para o outro. O destino nos quer juntos. Amadeu e Marta não puderam deixar de se emocionar diante das palavras do neto adorado. Desde então torciam por ele, para que a sua vida afetiva voltasse a ser como antes, o que não aconteceu. Christopher se manteve irredutível quanto a reatar qualquer aproximação do rapaz. 19ª parte. Se não amássemos tanto assim. Uma semana depois, durante uma partida de futebol, Hugo subitamente surtou em meio ao jogo.
Parou de repente, como se não soubesse mais onde estava. Girou o pescoço ao redor e, quando todos estranharam a sua reação e se preocuparam com ele, ele simplesmente saiu do campo, correndo e chorando feito um louco. Há quem nunca pudesse imaginar que o jovem como ele fosse capaz de chorar daquela forma. Para muitos, seria vergonhoso ser visto naquele estado, por isso sufocariam no peito tamanha dor. Mas Hugo parecia não se importar com nada disso. Diante do ocorrido, Christopher se manteve frio e distante, como se tivesse adquirido um coração de pedra nos últimos tempos. Christopher, chamou o treinador. Você e o Hugo sempre foram grandes amigos. Pode me dizer por acaso o que está havendo com ele? Ele está usando drogas, é isso? Um pouco de cor fugiu do rosto do adolescente, que subitamente ficou sem saber o que responder. Por fim, levantou o queixo e disse, encarando firmemente o treinador: Drogas, não. Bebidas, não. Talvez seja um problema familiar. Acho melhor o senhor perguntar diretamente para ele, treinador. Sem mais, o assunto se encerrou ali. Nos dias que se seguiram, Christopher também ansiava por uma conversa inofensiva com Hugo, tanto quanto ansiava por um banho refrescante no verão. Seu perfume único e seu olhar apaixonado não lhe saíam da lembrança. Mas ele tinha de lutar contra aquilo que certamente prejudicaria suas vidas. Certa manhã, para acalmar os nervos, ele decidiu sair para dar uma volta, ainda que chovesse forte lá fora. Calçou suas galochas, vestiu a capa de chuva e disparou porta fora sem direção certa a seguir. Com o capuz puxado para o rosto, Christopher foi parar na floresta que margeava a cidade. Embrenhou-se pela mata, esmagando a terra molhada debaixo dos seus pés, seguindo cada vez mais para o fundo daquele labirinto verde e gotejante. A necessidade de aquietar o seu coração o compelia a prosseguir até os confins do lugar. Ele queria perder de si mesmo, na esperança de se reencontrar diferente, sendo simplesmente um homem como outro qualquer, que deseja uma mulher como todos, e com ela querer se casar e ser feliz numa casa rodeada por filhos, animais de estimação e bugigangas. Só mesmo quando seu coração se amainou é que ele diminuiu o passo e, não muito longe, sentou-se num tronco tomado de musgo. Sem o som dos seus passos ensopados, o silêncio se tornou penetrante. As aves também estavam quietas, e Christopher novamente pensou no quanto seria bom para ele e para qualquer outro cara com tendências homossexuais ter uma vida comum, ao lado de uma mulher, filhos e donuts no café da manhã. O grito súbito dos gaios despertaram Christopher de suas mais pungentes interrogações. De repente começou a se perguntar se conseguiria sair dali. Entrara tão fundo na mata que se esquecera do perigo de se perder dentro dela. A casa, sua casa. Ele agora clamava por ela e por meias secas. Isso fez com que ele retomasse a sua caminhada em busca urgente e ansiosa pela saída do lugar. Serpenteando pelos espruces e as cicutas, teixos e bordos. Era quase meio-dia quando ele finalmente conseguiu encontrar a saída, porém, num local completamente diferente do qual entrara. Estava muito mais longe de casa do que antes e teria de caminhar um bocado para voltar para lá. Sem escolha, prosseguiu pelo acostamento da estrada. Tiritava de frio e de fome enquanto a chuva apertava e o vento doía. Minutos depois, uma caminhonete passou por ele e parou no acostamento à sua frente. 3 toques na buzina fizeram-no ir ver quem era. Olá, mocinho, saudou Margarete, simpática como sempre. Nesse tempo vai pegar uma pneumonia. Entra, eu o levo.
Vou molhar o assento, Margarete. Depois eu enxugo, relaxa. Sem mais, o jovem aceitou a carona. Logo, Margarete quis saber o porquê de ele estar tão longe de casa, a pé, e em meio àquela chuva. Há trilhas e trilhas por aí, mentiu Christopher, esforçando-se para parecer convincente. Trilhas interessantes de se conferir, vale a pena. Eu é que não vou sozinha, argumentou Margarete, arrepiando-se inteira. Meu senso de direção é nulo, tanto que sou capaz de me perder em Mona Valley, que é um cisco. Risos, e ela disse: há dias bem mais bonitos do que esse para se fazer trilhas, não acha? Christopher ficou novamente sem graça e ela perguntou: o que houve? Brigou com seu pai? Seu pai brigou com você? Não, nada. Onde está o Hugo? Sei lá. Por que eu deveria saber? Porque estão sempre juntos. Não somos mais amigos, Margarete? Não como antes. Não? Não. Ele fechou o senho e ela, com muita vontade de ajudar, opinou carinhosamente. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa, algo que eu aprendi com os anos. Amigos como o Hugo não se fazem assim de uma hora para outra. Na verdade, são poucos e raros, geralmente um só, que conquistamos ao longo da vida. E se eu fosse você, Christopher, voltava às boas com ele rapidinho. O adolescente nada respondeu e, diante do clima tenso que ficou entre os dois, Margarete aumentou o rádio para alegrar o ambiente. Ela lhe dera, sim, um conselho muito oportuno e verdadeiro, mas Christopher não o acatou. Continuou indiferente com Hugo, como se ele tivesse se tornado invisível aos seus olhos. Se nas semanas anteriores Hugo acordava com entusiasmo redobrado para ir às aulas, seu único entusiasmo atual era o de rever Christopher e ficar atento às suas ações. Até mesmo às suas aulas prediletas ele não prestava mais atenção. Não poderia, não com a mente voltada o tempo todo para Christopher, aguardando ansioso por algum deslize seu, um frágil momento em que o seu coração falasse mais alto e ele, derrotado, permitisse que seus olhos se voltassem na sua direção. Cedo ou tarde, ele haveria de ceder. O amor gritaria em seu peito. O desejo e a paixão o fariam perceber o quanto estúpido estava sendo em querer se afastar dele. Você anda disperso, Hugo, comentou seu professor de matemática certo dia. Nunca o vi assim, o que há? Se continuar desatento, vai ser reprovado na matéria. O senhor tem razão, professor. Ando mesmo desligado, deve ser uma fase, logo passa. Pela primeira vez, Christopher deu sinais de que havia prestado atenção ao que se passava com Hugo em sala de aula. Ao perceber aquilo, seu coração de repente virou uma bateria eletrônica a disparar um bate-estaca. Tum-tá, tum-tá, tum-tá. Mesmo assim, ele procurou se controlar. A ameaça do pai voltou a ressoar clara e precisa em sua memória. Se você não se afastar daquele viado por bem, fará por mal. Se eu os pegar junto novamente, eu mato os dois, ouviu? Mato os dois. Ao final das aulas daquele dia, Hugo deixou a escola parecendo uma folha de papel soprada ao vento. Depois do jantar, ajudou a avó a tirar os pratos da mesa e a lavá-los. Tudo o que pudesse fazê-lo se esquecer do que vinha passando era bem-vindo. Aquilo, infelizmente, era o tipo de ocupação que mantinha apenas as suas mãos ocupadas. O que ele queria mesmo era ocupar a sua mente, fazê-la parar de pensar em Christopher o tempo todo. Era penoso ter que viver na expectativa de que o cara que ele tanto amava iria voltar atrás na sua decisão de se afastar dele, porque o amor dos dois não era bem quisto pela sociedade. Para dormir naquela noite, devido à ansiedade, Hugo tomou uma dose de xarope com álcool para combater uma gripe brava.
Uma dose, certamente 8 horas de sono lhe seriam garantidas. Mesmo assim, o sono não veio. O jovem permaneceu se revirando na cama de um lado para o outro sem conseguir relaxar. Só dormiu mesmo, vencido pelo cansaço, por volta das 3 horas da manhã. Ao despertar, voltou de imediato ao frenesi dos tormentos do seu coração. Tomou o café da manhã com tanta pressa de chegar à escola e poder rever Christopher, que sequer notou o que comeu e bebeu. Largou tudo sobre a mesa e partiu, apressado, como se o seu destino pudesse desaparecer caso ele se atrasasse. No colégio, todos que cruzaram seu caminho pareciam invisíveis aos seus olhos. Nenhum oi, tampouco acenos foram retribuídos. Hugo voou para sua classe com o coração martelando em seu peito, transformando a sua caixa torácica num boombox. Tristeza total. Christopher ainda não havia chegado. Prova definitiva de que quando se almeja muito encontrar alguém ou alguma coisa, esse encontro parece demorar uma eternidade. O fato é que era ainda cedo demais para as aulas começarem. De tão ansioso que estava, ele havia se adiantado naquele dia. Quando Christopher finalmente chegou, toda a agitação de Hugo se dissolveu. A paz reassumiu seu lugar em seu interior e um sorriso involuntário escapou de seus lábios, o qual despertou a atenção daqueles que discretamente prestavam atenção a ele. Hugo, comentou um colega, que droga foi essa que você tomou, cara? Droga? Você tá esquisitão, chapadão. Eu não uso drogas. Os colegas de classe, nas proximidades, riram do comentário do amigo. Conta outra, Hugo. Ultimamente você anda muito louco. Todo mundo aqui já percebeu. Mas hoje você tá piradão. É o amor, cara. É o amor que está me deixando assim, meio besta, meio tonto, meio chapado. Seu comentário alcançou os ouvidos de Christopher, que enrijeceu o pescoço no mesmo instante, como faz um animal em estado de alerta. É isso mesmo que vocês ouviram, meus amigos, pontuou Hugo, lançando discretamente um olhar para Christopher. Ando besta de tanto amar. Quem é a garota? Quis saber um de seus colegas. Garota? Espantou-se Hugo sem conseguir deixar de olhar para o perfil de Christopher, que se mantinha atônito, receoso de que ele falasse mais do que devia. Foi o seu olhar para ele, um olhar severo e ao mesmo tempo de súplica, que o fez cair em si novamente. Diga aí, Hugo, quem é a garota? Insistiu outro colega. Que pergunta, velho, replicou um amigo. Só pode ser a Baby. Os dois têm ficado juntos nas festinhas. Gargalhadas de todos ali, interrompidas pela chegada do professor. A aula teve início, mas antes Christopher novamente lançou um olhar estranho para Hugo, que sustentou o seu olhar sem receio algum de que alguém pudesse notar os seus olhos, o brilho de paixão que ainda sentia por sua existência. O resultado das provas daquele bimestre foram desastrosos para Hugo. Isso fez a professora, que mais o queria bem, procurá-lo. Hugo, por que você não pede ajuda ao Christopher? Sugeriu. Vocês são tão amigos. Hugo pensou em dizer, não somos mais. Ainda que tivesse dito, teria que ter sido muito rápido, pois a professora voltou-se para Christopher chamando por ele. Christopher, venha cá, por favor. Ainda que não querendo, o jovem atendeu seu pedido por educação. O seu amigo Hugo foi muito mal nas provas desse bimestre, Christopher. Você poderia ajudá-lo nos estudos, não? Estou sem tempo, respondeu o jovem prontamente. Agora ajudo meu pai no serviço dele. Está bem, vou encontrar outro aluno para ajudar o garoto. A Érica, ela é boa aluna,
pode muito bem auxiliá-lo. Érica, minha querida, venha cá. E foi assim que Érica e Hugo se aproximaram. Ele ia até a casa dela estudar ou se encontravam na biblioteca da escola, pelo mesmo propósito. Com grande esforço, Hugo tentava se concentrar nos estudos, mas era quase impossível. O mesmo que tentar estudar no meio do Times Square, em Nova York, na hora de pico. Certa hora, Érica decidiu matar a sua curiosidade. Foi por causa de Vanessa que você e o Christopher se desentenderam, não foi? A pergunta pegou o Hugo de surpresa. Por causa de Vanessa? Sim, é o que todos na escola estão comentando. Você estava afim dela e o Christopher a tomou de você. Tomou? É, os dois estão juntos. Se não assumiram o namoro, estão prestes a fazer. Eu não sabia. Pode se abrir comigo, Hugo. Você gosta da Vanessa, não é mesmo? Aquele dia na classe você disse que estava apaixonado. É por ela, não é? O rosto do jovem coloriu-se de vermelho, enquanto seus olhos rodopiavam, procurando apoio em algum lugar. Érica, é melhor a gente voltar a estudar. Depois falamos sobre isso. Desapontada, a jovem respondeu: Está bem. Se você não quer me responder, tudo bem, estudemos. Se antes já estava sendo difícil para Hugo se concentrar nos estudos, depois do que Érica havia lhe dito, tornou-se definitivamente impossível. Aquilo fora como uma alfinetada na alma. Christopher namorando Vanessa? Christopher namorando outra pessoa que não era ele? Christopher, o seu Christopher! Aquilo não podia ser verdade. Só mesmo vendo com os próprios olhos é que ele acreditaria que o rapaz e Vanessa estavam juntos. A oportunidade aconteceu no fim de semana seguinte. Christopher de mãos dadas com Vanessa, a garota que sempre fora fim dele. Cruzaram com Hugo por uma das ruas da pequena cidade litorânea. Ao avistar Hugo, Christopher imediatamente evitou seu olhar. Vanessa, por sua vez, cumprimentou-o com um sorriso que Hugo rapidamente rejeitou. Um mais estranho senso de confusão se apoderou dele a seguir. Seu coração agora batia, como se a alma quisesse abrir caminho para se libertar do seu corpo, que misteriosamente se tornara uma prisão. Seus avós ainda estavam na igreja quando Hugo chegou à sua casa. Cego de raiva, e se trancafiou em seu quarto. Diante do seu reflexo no espelho, usou toda a sua fúria para dizer, mirando fundo em seus olhos: Como é que você foi gostar daquele imbecil, seu babaca? Só mesmo um tolo teria se apaixonado por ele. Um tolo como você. Furioso, ele esbofeteou o espelho como se, por meio dele, pudesse socar a si mesmo. Mesmo com a mão ferida, o ódio abrandou a intensidade da dor que os ferimentos lhe causaram. E ele repetiu, espumando de raiva: Só um tolo se apaixonaria por Christopher. Um tolo como você, Hugo. Um tolo e imbecil como você. O próximo passo do rapaz foi virar o frasco de álcool sobre a mão ferida e ensanguentada, o que teria ardido até mesmo em sua alma, se o ódio que sentia naquele instante tivesse deixado de se perpetuar em seu coração. Ao perceber que o amor que sentia por Christopher acabaria levando-o à loucura, Hugo decidiu reagir. Lembrando-se das palavras da avó, decidiu arranjar uma namorada e escolheu Érica, por ter percebido que ela estava afim dele. Dias mais tarde, depois de estudarem na biblioteca, os dois foram dar uma volta pela praia, a convite do próprio Hugo. Então, uma súbita rajada de vento desmanchou os cabelos da jovem, fazendo-os dançar ao redor de sua cabeça.
Ao tentar ajeitá-los, Hugo, segurando a sua mão, disse: Mesmo descabelada, você fica linda, Érica. Ela olhou com mais atenção. Você acha? Mirando fundo em seus olhos verdes, ele respondeu: Sim. Então ele a tomou nos braços e a beijou, deixando-se envolver totalmente naquele beijo. Era preciso para sentir o verdadeiro prazer contido ali. Nossa! Exclamou Érica minutos depois, com o ritmo da respiração alterada. Foi como se tivesse feito grande esforço físico. Que surpresa! Foi bom? Sim, Hugo, foi ótimo! E ele novamente a beijou, tendo a certeza mais uma vez de que nenhum outro beijo se comparava aos que trocara com Christopher. Mesmo assim, ele seguiria em frente com o seu propósito de namorar uma garota. Se Christopher conseguia, ele também conseguiria. Aguardem, a história continua.